O tema de hoje é: viva para agradar a Deus e seja muito feliz. Repita comigo, diga assim: eu vou viver para agradar a Deus. Diga: e você cada vez mais feliz. Amém ou não amém? Eu escutei a voz de Jesus, eu abri a porta, mas ele é só visitante. Jesus não entra para ser visita. Jesus entra na nossa vida para ser o Senhor da nossa casa. O fariseu então convida Jesus, deu um beijo em Jesus, lavou os pés de Jesus. Agora, uma pecadora soube que Jesus estava na casa de alguém. Jesus estava na casa dela, mas ela entrou na casa que Jesus estava. Isso faz crente deixar de ser preguiçoso. Isso faz crente deixar de querer só cobrar da igreja, do pastor e de Jesus. Está entendendo, irmão? Porque tem crente que quer babar e tem crente que quer pastor. Eu não sou babá de ninguém, nunca ninguém aqui vai depender de mim. Sabe por quê? Porque eu não faço discípulos para mim mesmo, eu faço discípulos para Jesus. O primeiro é a tentação e o erro de querer agradar a todos. Ou seja, nós somos tentados a viver para agradar as pessoas. Lembra, mamãe? Um dia disseram para minha mãe, ela disse assim, que a minha mãe é pediatra, aposentada. Aí disseram assim: doutora Núbia, é para ser boa, mas não é para ser bombom não. Lembra dessa história? Que se a senhora for bombom, a turma vai mastigar e vai jogar fora. A senhora que me falou isso. Então, gente, às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Isso é pecado. Às vezes a gente é tentado, às vezes, a agradar quem inveja a gente. A gente é tentado, às vezes, a agradar a gente que só quer sugar da gente. Está entendendo, irmãos? Então, a lição principal que a gente aprende hoje nesse texto, tá certo? Viva para agradar a Deus. E quem agradar e quem amar a Deus vai se sentir agradado com as suas ações, vai se sentir contemplado com o amor e a devoção que você tem a Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Hoje que nós temos redes sociais, e chega às vezes uns filhos do diabo. São filhos do diabo, por quê, pastor? Eu não estou dizendo o nome de ninguém, eu estou dizendo que tem filhos do diabo porque Jesus falou que tinha, lá em João 8. Filhos do diabo são pessoas que vivem de inveja. São pessoas que elas manifestam o ódio que elas têm só com a fala delas, com os comentários delas. E eu e você não podemos viver do que essas pessoas pensam de nós, do que essas pessoas falam de nós. Por quê, pastor? Porque está aqui em Lucas 7, versículo 39. Abra sua Bíblia de novo, ou então veja aqui. Quem é que está pensando ou falando mal de você? Vamos ver aqui. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o quê? Profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma... Ou seja, irmão, imagina só, tá entendendo? Se alguém estivesse na porta da igreja hoje, olhando para tu e dizendo assim: quem é tu para entrar aqui hoje? Tu já caiu 10 vezes, tu já se desviou 30, tu vive errando. Só que aqui nessa porta não tem fariseu, aqui nessa porta tem a presença dos anjos. Aqui nessa porta tem um obreiro para te dar a boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Entre como está, mas não permaneça como chegaste. Quem está entendendo, manda um glória para Jesus. Gostou? Entenda, nós não fomos levantados por Deus para derrubar pessoas. Nós não fomos o poder libertador da palavra, ok? Não me confere autoridade para poder prender ninguém. Os fariseus não entrariam no reino dos céus, e a Bíblia diz que também eles não estavam deixando outros entrarem. São pessoas que elas querem impor um jugo que nem elas mesmas podem, com esse jugo que elas querem impor para os outros. Se aquela mulher se sentisse ofendida pelo que aquele fariseu estava pensando dela, porque depois Jesus vai dizer, né? Jesus vai confrontar o fariseu. Mas se aquela mulher se sentisse ofendida, ela tinha perdido a oportunidade de adorar Jesus. A pessoa diz assim: eu saí da igreja porque um bispo me tratou mal. Não, irmão, saiu da igreja porque nunca foi à igreja. Você tem que ter o DNA da igreja que você congrega, amém? Se você é adorador, você tem que congregar numa igreja que adora. Se você é uma pessoa simples, você tem que congregar numa igreja de pessoas simples, humildes. Agora entenda,
Não deixe de servir a Deus porque um irmão na igreja lhe rotula, porque um irmão de uma igreja, na igreja, nem sabe quem você é e fica ali falando que você é o que você não é. Segundo tópico, anote aí por favor. Não importa o preço ou o esforço, mas faça de tudo para agradar ao Senhor. Eu estou vendo aqui então uma mulher. Você sabe quanto é que era um vaso de alabastro? Vocês têm noção de quanto era o unguento? Estudiosos falam em 300 denários, equivalente ao trabalho de um ano inteiro. Ela trabalhou um ano todinho e ela guardou tudo o que ela ganhou no ano, para num encontro com Jesus, ela entregar aos seus pés. Tem gente na igreja que ama dinheiro e fica guardando uma enfermidade só para levar tudo. Um mal acaba tudo, destrói tudo. Agora, quando você entende, irmãos, que quanto mais você entrega nos pés de Jesus, quanto mais você mostra sua gratidão a Deus, pegando o que for e dizendo: Senhor, Tu és meu tudo, está aqui aos Teus pés, mas aquilo vai subir como aroma suave. Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém. Existe muita gente ainda dentro das igrejas que não é liberto, que o que tem preço para eles é o que tem valor. Mas esta mulher mostra para o mundo espiritual o que aquela viuvinha que tinha 2 moedas fez. Ela deu o seu tudo. E quando você resolve dar o seu melhor e o seu tudo, não tem como o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida, o dono da bênção, ele não fazer chegar 10, 30, 100, 1000 vezes mais às suas mãos. Pastor, onde é que está isso aqui nesse contexto? Abra sua Bíblia aí de novo, Lucas 7, 37 e 38. Lucas 7, 37 e 38. Olha o que é que diz aqui o versículo aqui. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o que, igreja? Um vaso de alabastro com unguento, 300 denários, trabalho de um ano inteiro. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugou-o com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungiu com unguento. Irmãos, coisa mais maravilhosa da sua vida é você demonstrar sua gratidão, se demonstrar sua adoração. Você dá o seu melhor quando você sabe que Jesus está na casa. Entenda, todas as vezes que você sentir a presença do Nazareno, dê o seu melhor, chore, adore, grita, geme, mas faz alguma coisa, chama a atenção dele, mostra que você sente quando ele entra no ambiente. Quem está entendendo, adora. Às vezes eu venho cansado, já falei, já cheguei triste, já cheguei chorando, ferido por dentro, mas todas as vezes que eu volto para casa, eu volto sarado, eu volto alegre, eu volto feliz, eu volto curado, eu volto fortalecido. Não tem como entrar na casa de Deus e voltar da mesma maneira. Quem assistiu minha pregação lá na Debrais, em São Paulo? Tem quase 2 milhões de visualizações. Eu preguei sobre, lá na campanha fatal, eu preguei sobre humildade, a chave que abre os céus. E eu vi aquela multidão naquela igreja. Eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer falar com esse povo? E Deus fala para eles que onde tem humildade eu abro os céus, eu dou acesso. Fala para eles que eu revelei a Salomão o que mais me agradava na vida do pai dele, Davi. Se Salomão nunca entendeu porque que o pai dele o amava tanto, eu vou dizer agora para ele. Aí Deus diz assim para Salomão: Salomão, todas as vezes que eu fechar o céu, porque tem hora que eu vou fechar,
todas as vezes que eu mandar praga, porque tem hora que eu vou mandar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, porque estarão atentos os meus ouvidos à oração que for feita nesse lugar. Davi diz assim: eu sei que não adiantaria um sacrifício, o derramamento de sangue de 1000 novilhos, mas eu sei o que agrada ao Senhor: um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não desprezará.